E aí, aqui é o Node, imagine só. No aeroporto de uma cidade nos Estados Unidos, Brandon acorda em seu trailer após um terrível pesadelo, onde enxergou uma mulher em desespero no fundo do oceano. Percebendo que pode acabar se atrasando, o homem não perde tempo e corre para se preparar para mais um dia de trabalho. Enquanto isso, Jed aguarda por sua namorada ao lado do seu amigo Kyle, pois estão prestes a embarcar em uma viagem até um resort em Cabo. Quando chega no local, Ava explica que seu segurança Brandon irá acompanhá-la, já que seu pai não permitirá que ela vá para longe sem a proteção deles. Apesar de saber que sua namorada é a filha do governador, Jed conta que ela nunca iria precisar de um guarda-costas no meio de um resort. Porém, nesse momento, a mulher recebe uma ligação do seu pai. Querendo tirar sarro do homem, Kyle pergunta o motivo de Brandon estar tão focado. E ele responde que toda a situação pode ter potencial para algo perigoso acontecer. Logo depois, o segurança começa a descrever as características de cada uma das pessoas que estão caminhando ao redor do aeroporto, deixando o rapaz impressionado com seu profissionalismo. Minutos depois, o grupo parte em direção ao embarque e Ava acaba sendo reconhecida por um dos atendentes, que afirma que o seu voto já pertence ao atual governador. Do outro lado do aeroporto, Margie e Hank pegam seus pertences na esteira de bagagens ao lado de sua neta Rosa, que carrega o seu ursinho de pelúcia favorito em sua mochila. Antes que descessem pelas escadas, a idosa afirma que irá se encontrar com sua família nos portões de embarque, dizendo que precisa fazer uma coisa antes de partirem. Sendo assim, a garota continua caminhando na direção do avião, ao lado do seu avô, que conta diversas histórias sobre sua vida quando era um soldado. Durante a conversa, Rosa acaba deixando seu ursinho de pelúcia cair no chão, porém, como está distraída, ela não percebe que o objeto não está mais em sua mochila. Algum tempo depois, Jed e Kyle seguem em direção ao avião ao lado de Ava, que fica cada vez mais irritada com os questionamentos que seus companheiros estão fazendo sobre suas escolhas acadêmicas e profissionais. No meio do caminho, a mulher enxerga um ursinho de pelúcia caído no chão, porém decide ignorar o objeto, e após se cansar dos comentários da dupla, ela se afasta deles. Nesse momento, Rosa percebe que seu brinquedo favorito não está mais em sua mochila e começa a ficar desesperada, fazendo com que ela saia correndo para procurá-lo. Graças a isso, a garota acaba esbarrando em Ava, fazendo com que ela suje seu casaco. Furiosa, a mulher grita e, após ser repreendida, a jovem corre de volta até seu avô. Se sentindo culpada por ter maltratado a garota, Ava decide recuperar o ursinho para ela, e após ter o seu brinquedo favorito de volta, Rosa fica extremamente feliz. Horas depois, todos embarcam no avião para dar início à viagem, e Rosa recebe um elogio de Danilo, um dos comissários de bordo, que afirma que o seu ursinho de pelúcia irá viver uma grande aventura. Percebendo que Ava está indo até a classe econômica, Brandon a alerta de que aquela não é a área correta de suas passagens. Porém, ela afirma que o voo não está cheio e por esse motivo podem sentar onde quiserem. Sendo assim, o homem decide permitir que a mulher se sente ao lado de Jed, e Kyle começa a caçoar dele, dizendo que está agindo feito uma babá. Apesar de ficar irritado com os comentários do rapaz, Brandon permanece em silêncio e vai até o seu assento. Com o início da decolagem, os comissários de bordo dão início às instruções de segurança, e Kyle tira sarro de Danilo diversas vezes, caçoando de suas demonstrações com os equipamentos. Com o objetivo de assustar a sua amiga, Kyle começa a dizer que o avião está cheio de problemas técnicos e por esse motivo não houveram tantos passageiros no voo. Jed então responde que a aeronave está mais vazia do que o comum por conta do horário em que foram viajar e explica que os aeroportos ficarão mais lotados em algumas horas. Nesse momento, uma leve turbulência se inicia e enquanto Rosa come os doces que ganhou de seus avós, Margie percebe que alguns pássaros parecem ter colidido com uma das turbinas. Graças a isso, os passageiros sentem um tremor por alguns segundos, porém os pilotos conseguem manter o controle do avião, e Danilo afirma que tudo está sob controle, deixando Ava mais calma. Logo em seguida, Rosa olha pela janela e começa a ficar assustada, ao notar que a turbina está em chamas. Percebendo que a aeronave está colapsando, os pilotos ordenam que os passageiros apertem seus cintos, e pedem que a tripulação siga até a cabine para receberem as instruções específicas daquela emergência. Repentinamente, um dos pedaços da turbina é arremessado na direção da estrutura, conseguindo destruir as paredes e causando um enorme buraco em todo o avião. Com a diferença de pressão, diversas pessoas são lançadas para fora de seus assentos e a aeronave começa a ser despedaçada em pleno ar. Em meio ao caos, todos tentam se segurar desesperados, porém nada parece funcionar e dezenas de passageiros são arremessados para fora do avião. Alguns segundos depois, a aeronave chega até o nível do oceano e graças ao impacto,
grande parte das pessoas acaba sendo eliminada, juntamente de Brandon, que tem seu peito atingido por um dos destroços. Ao mesmo tempo, todos os assentos do avião são jogados uns contra os outros, acabando com o restante dos sobreviventes que ainda não haviam sido atingidos. Após o impacto, Ava começa a olhar ao redor e fica em estado de choque ao notar que Kyle teve um pedaço do seu braço removido durante o acidente. Logo depois, a aeronave começa a afundar cada vez mais e o trio percebe que a partir de agora, eles estão presos a centenas de metros de profundidade, além de estarem cercados por montanhas subaquáticas. Enquanto tentavam se recuperar, os sobreviventes são surpreendidos por Danilo, que se protegeu na cabine da tripulação. Nesse momento, o grupo escuta alguns barulhos vindos da água e Ava descobre que Brandon conseguiu sobreviver, além de ter resgatado Rose e Marge. Rapidamente, o segurança remove o objeto metálico do seu corpo, enquanto Danilo utiliza suas habilidades de primeiros socorros para reanimar a idosa. Ao notar que seu avô não está entre eles, Rosa pergunta sobre seu paradeiro, porém Brandon responde que o velhote acabou falecendo durante o acidente e a notícia deixa a garota arrasada. Para que possam ter qualquer chance de sobreviver, o segurança explica que todos devem manter a calma e pede que Danilo cheque a área traseira do avião para garantir que ela não será destruída. Além disso, o homem também explica que estão em uma bolha de ar e que a aeronave parece estar bem presa às rochas. Sendo assim, eles terão algum tempo até bolar uma estratégia para escapar daquele lugar. Danilo afirma que os pilotos haviam contatado a central do aeroporto antes do acidente e por esse motivo a busca pelos sobreviventes já deve ter sido iniciada. O problema é que o oxigênio está cada vez menor e ao checar os tanques da cabine, o comissário descobre que eles estão completamente vazios, já que sua colega não realizou a troca necessária. Apesar disso, Marge revela que um dos passageiros possuía um tanque de oxigênio atrelado ao seu corpo, já que sofria de uma condição severa, e Brandon decide partir em busca do cilindro. Envergonhada, a idosa pede para que o segurança recupere o boné do seu falecido marido, e antes de partir, o segurança afirma que irá cuidar dos ferimentos de Kyle quando retornar. Brandon então mergulha pelos corredores na área submersa da aeronave e após recuperar os objetos, ele se prepara para voltar até o grupo, sem nem mesmo imaginar que está sendo vigiado por um grande tubarão. Antes que pudesse reagir, o homem é rapidamente surpreendido pelo predador, que desfere uma poderosa mordida em seu corpo. Segundos depois, Ava se depara com seu segurança emergindo da água, porém após entregar os objetos, Brandon afirma que sua amiga terá que continuar sobrevivendo sozinha a partir de agora. Ao ouvir isso, a mulher percebe que seu amigo foi gravemente ferido e nesse momento, o homem é puxado até o fundo pelo tubarão, deixando todos apavorados. Percebendo que estarão em perigo caso continuem ali, o grupo se reúne na cabine de tripulação e Marge afirma que tudo que podem fazer a partir de agora é aguardar pelo resgate. Sendo assim, a idosa pede que Danilo pegue o kit de primeiros socorros para que possa cuidar da grande fratura no braço de Kyle. Rapidamente, Ava pega as revistas sobre Cabo que estava lendo durante a viagem, e após posicionar o osso do rapaz de volta no lugar, Marge realiza um curativo ao redor do ferimento. Graças ao desaparecimento de sua filha, o governador ordenou que diversas unidades militares procurassem pelo avião perdido, porém até o momento nenhuma das equipes foram capazes de encontrá-los. Na cabine, os sobreviventes aguardam pelo resgate e Danilo pergunta como Marge obteve tanta experiência em primeiros socorros. A senhora responde que passou diversos anos atuando como paramédica militar durante a guerra, e foi nesta mesma época que havia conhecido seu marido Hank. Repentinamente, o grupo nota que a água está começando a ficar vermelha e se dão conta de que os tubarões estão devorando os corpos de todas as vítimas do acidente. Tentando confortar Rosa, Ava afirma que diversos helicópteros já devem estar procurando por eles, e que logo eles poderão finalmente voltar para casa. Ao mesmo tempo, os militares continuam com sua busca pela aeronave perdida, e como não encontraram nada até agora, a central pede que eles continuem no local, até que tenham algum indício da localização do avião. Analisando o nível da água, a Ava conta que possuem cerca de 4 horas até que estejam totalmente submersos. Porém, ao ouvir os barulhos vindos da estrutura, Jed afirma que serão eliminados bem mais cedo. O rapaz explica que aquele avião possui uma parede fina de alumínio, sendo assim eles não irão durar tanto quanto um submarino, que utiliza paredes
paredes metálicas mais grossas para aumentar o limite da capacidade de pressão. Enquanto pensavam sobre o que poderiam fazer, a aeronave começa a deslizar mais uma vez, percorrendo centenas de metros pelo oceano e parando logo acima de um gigantesco penhasco. Apesar disso, o grupo consegue permanecer seguro no interior da cabine, sem nem mesmo imaginar que estão a alguns metros de cair em um grande abismo oceânico. Após analisar o local ao redor do avião, a Ava afirma que devem tentar nadar até o buraco de saída, já que estão afundando cada vez mais. Confuso, Jed conta que estão rodeados de tubarões famintos e a mulher responde que precisam utilizar alguma coisa para distraí-los. Ao ouvir isso, Rosa revela que os predadores odeiam bolhas, porém é repreendida por Kyle, que afirma que não devem escutar uma criança em uma situação como essa. Logo depois, o rapaz se lembra de uma dupla de mergulhadores que estavam embarcando naquele avião e sugere que o grupo tente recuperar os tanques de oxigênio que eles haviam despachado no aeroporto. Entretanto, Danilo explica que por mais que possam acessar o bagageiro por uma escotilha dentro da cabine, os cilindros teriam sido esvaziados para que pudessem ser colocados dentro da aeronave. Para que ainda tenham alguma maneira de ir embora, a Ava conta que precisarão utilizar as máscaras e roupas de mergulho, mas Jed afirma que isso não será possível. O rapaz explica que mesmo que tenham os equipamentos adequados, eles não conseguiriam chegar até a superfície a tempo, pois o oxigênio iria se esgotar muito rápido. Tentando esconder o seu medo, Ava pede para que o grupo cheque os compartimentos de bagagem e vai até o banheiro, onde começa a chorar por não saber mais o que pode ser feito. Enquanto isso, Jed e Kyle conseguem encontrar um par de óculos de natação em um dos bagageiros, porém ficam arrasados após destruírem o equipamento por acidente. Ao mesmo tempo, um dos helicópteros militares encontra alguns dos destroços do avião e ao notarem que nenhum sobrevivente parece ter alcançado a superfície, eles alertam a central militar. Percebendo que possuem pouco tempo até que o combustível acabe, o capitão afirma que devem realizar uma busca de 15 minutos ao redor da região e coletar as informações o mais rápido possível. Logo em seguida, a equipe dá início ao reconhecimento da área, enviando uma dupla de mergulhadores para procurar pela aeronave perdida. Após alguns segundos, os soldados conseguem encontrar o avião submerso e ao notarem que as luzes estão acesas, eles tentam se aproximar para procurar por sobreviventes. Na cabine, Rosa enxerga os mergulhadores se aproximando e todos ficam animados por finalmente terem sido encontrados pelas autoridades. Rapidamente, o soldado pede que seu parceiro vá até o buraco da aeronave, porém antes que o homem pudesse alertar os seus colegas, os sobreviventes enxergam um tubarão se aproximando por detrás dele. Desesperados, o grupo tenta alertar o mergulhador, mas sem sucesso, e após alguns segundos, ele acaba sendo surpreendido pela criatura, que consegue devorá-lo com facilidade. Com toda aquela demora, os pilotos percebem que seu combustível está cada vez mais baixo e decidem alertar a base militar para trazer mais helicópteros para a região, permitindo que eles retornem para a central. Acreditando que o corpo do outro mergulhador pode estar próximo da entrada, Ava pede que Jed a acompanhe até o buraco da aeronave para que possam pegar o tanque de oxigênio que está com o corpo do homem. Após analisar o corredor, a mulher afirma que conseguiu enxergar o objeto flutuando, porém nesse momento o rapaz acaba escorregando e caindo na água. Antes que pudesse retornar até seu grupo, Jed é surpreendido pelo tubarão feroz, que abocanha sua perna o deixando apavorado. Rapidamente, Ava e Danilo puxam um sobrevivente de volta, mas assim que o levam até a cabine, eles descobrem que o rapaz teve sua perna removida pelo predador. Para que possam cuidar dos ferimentos de Jed, Marge pede para que Rosa fique do outro lado da cortina e não se aproxime da água em hipótese alguma. Logo em seguida, Danilo pega um cinto de um dos compartimentos da cabine, permitindo que a idosa faça um torniquete na perna do rapaz, que afirma não estar sentindo seu pé. Ao ouvir isso, Marge decide revelar que Jed acabou perdendo sua perna abaixo do joelho, e a notícia o deixa completamente arrasado, já que seu sonho de competir em triatlos acaba de ser destruído. Agora que a situação já foi controlada, Ava pede que Danilo abra o compartimento de bagagens. E após pegar um dos sinalizadores, ela decide partir em busca da mala dos mergulhadores. Com muito cuidado, a mulher nada entre o bagageiro inundado, sem nem mesmo imaginar que não está sozinha naquele lugar. Apesar disso, Ava consegue encontrar a mala dos mergulhadores com facilidade e leva um baita susto com um polvo que estava se escondendo atrás do objeto. A sobrevivente então retorna até o restante do grupo, porém ao notar que o equipamento será suficiente para apenas 4 pessoas, Kyle afirma que eles não poderão levar Jed de volta, pois sua situação piorou ainda mais.
Arrasada, a Ava implora para que seu namorado tente aguentar por mais algum tempo, já que após saírem dali, eles ainda irão viajar até o Alasca juntos. Entretanto, Jed conta que isso não será mais possível, e durante a conversa, o grupo nota algo nadando ao redor da cabine, fazendo com que todos se aproximem da janela. Logo depois, Marge nota que o namorado de Ava já não está mais vivo e decide avisá-la, pedindo desculpas por não terem conseguido salvar o sobrevivente. Ao ouvir a notícia, a mulher entra em desespero e tenta ressuscitar o seu parceiro, mas sem sucesso, e Danilo tenta acalmá-la. Percebendo que perdeu todas as pessoas que mais amava em sua vida, Ava começa a chorar, dizendo que nunca teve que lidar com situações como essa. Nesse momento, a aeronave começa a deslizar mais uma vez, fazendo com que o cockpit seja separado do restante da estrutura. Graças a isso, Ava percebe que o nível da água está subindo ainda mais rápido e afirma que devem sair daquele lugar imediatamente. Sendo assim, os sobreviventes planejam utilizar os coletes para criar bolhas ao seu redor, pois assim poderão espantar os tubarões. Desesperado, Kyle afirma que este plano não irá funcionar e revela que quando era criança, ele costumava nadar junto do seu pai, porém certo dia ele sofreu um acidente no fundo de uma grande piscina. Como não sabia como voltar até a superfície, o rapaz conta que apenas prendeu sua respiração e enquanto aguardava até que seu pai o resgatasse, ele percebeu que o homem nem sequer estava tentando. Por muito pouco, Kyle foi capaz de chegar até o topo da piscina novamente, mesmo após ter prendido sua respiração por mais de 2 minutos. Ao ouvir isso, Ava afirma que esse tempo será mais do que o suficiente para irem embora daquele lugar, e o rapaz decide acreditar em sua amiga. Enquanto o grupo se prepara, a cabine começa a colapsar e o cockpit se solta cada vez mais do restante da aeronave. Com tudo pronto, Marge afirma que não precisa de um traje de mergulho, já que cresceu participando de competições de natação. Logo depois, Ava se despede do seu namorado e juntos os sobreviventes se preparam para deixar o avião. Nesse momento, o cockpit acaba caindo em direção ao abismo, e ao notar que o restante da aeronave também está prestes a cair, Ava começa a dar as instruções do que precisam fazer. A mulher explica que eles devem manter a calma durante a fuga, e como terão apenas 2 tanques de oxigênio, eles irão deixar um apenas para Rosa, enquanto o outro será dividido entre os adultos. Ao notar que sua neta está assustada, Marge tenta acalmá-la, dizendo que Hank irá protegê-la não importa o que aconteça, e que irão chegar em segurança até a superfície. Durante o planejamento, a idosa decide conversar com Ava e pede que ela proteja Rosa custe o que custar, pois sabe que irá apenas atrasar o grupo caso tente permanecer junto a eles. Mesmo sem querer aceitar esse pedido, a mulher concorda com Marge e antes da sua neta ir embora, ela pede para que ela se mantenha calma, pois Ava e seu ursinho irão lhe fazer companhia pelo tempo que precisar. Percebendo que a cabine está prestes a ser destruída, a sobrevivente afirma que está na hora de partirem e ordena que a garota acione o seu colete apenas quando estiverem do lado de fora ou caso vejam algum tubarão. Rosa e Ava então mergulham primeiro, sendo acompanhadas por Danilo e Kyle. Porém, nesse momento, Marge percebe que não será capaz de fazer isso e retorna até a bolha de ar. Arrasada, a senhora se senta no chão e antes de ser coberta pela água, ela pede para que Hank proteja a neta que eles tanto amam. No meio do caminho, Kyle acaba se desesperando e tenta retornar até a bolha de ar. Graças a isso, os tubarões conseguem encontrar o rapaz, fazendo com que ele seja atacado e rapidamente eliminado pelos predadores. Como não há nada que possa ser feito, Danilo continua sua fuga e alerta a Ava sobre o que aconteceu com Kyle. Apesar de ficar arrasada, a mulher decide manter o plano em ação e após pegarem os cilindros, eles se preparam para ir embora. Sem perder tempo, Danilo se posiciona do lado de fora juntamente de Rosa e após permitir que Ava respire pelo tanque uma última vez, a dupla puxa a corda dos coletes, fazendo com que eles comecem a subir. Entretanto, antes que pudesse fugir, a mulher é surpreendida por um dos tubarões, porém ao invés de atacá-la, o animal decide seguir em direção ao corpo de Kyle. Percebendo que mais predadores estão se aproximando, Ava tenta nadar até o buraco, porém nesse momento a aeronave começa a cair, fazendo com que ela seja puxada para trás. Desesperada, a sobrevivente nada o mais rápido possível, conseguindo sair do avião no último segundo e se esquivando de uma das asas. Graças à correnteza criada pela aeronave, o colete de Ava não consegue fazer com que ela boie, e a mulher acaba perdendo a consciência após ficar sem oxigênio. Apesar disso, a sobrevivente chega até a superfície após alguns segundos, permitindo que ela seja acordada. Logo em seguida, a Ava encontra um ursinho de pelúcia flutuando na água,
e ao notar que Rosa e Danilo não estão mais ali, ela fica desesperada. Nesse momento, uma frota de helicópteros surge nos céus e lançam um cabo de aço para socorrer a mulher, que fica aliviada ao descobrir que a dupla já foi resgatada pelos soldados. Percebendo que sua avó ficou para trás, Rosa começa a chorar e abraça Ava, que revela ter recuperado seu bichinho de pelúcia. Ao ouvir isso, a garota se lembra de que seu avô havia dito que gostaria de ter um ursinho como aquele caso tivessem problemas, e decide arremessar o objeto de volta ao oceano. Por fim, os sobreviventes aguardam até serem levados de volta para a cidade, se sentindo extremamente aliviados por ainda estarem vivos após todo aquele desastre. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!